Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução para você. Que tal trabalhar para você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Hoje, graças a Deus, eu tô numa fase que eu não tenho que estudar, eu estudo porque eu quero. Então, assim, quando a gente tá na residência, né, na faculdade, você é obrigado, porque tem prova, porque tem isso, porque tem aquilo. Hoje, eu vivo uma realidade que é uma realidade que demora de você chegar lá, porque você tem que estar num grau ali na sua carreira pra você poder chegar nessa fase que você estuda, porque você quer ser melhor, né? Então hoje o meu estudo, ele entra como parte pra mim, é como se fosse um hobby. Eu gosto do que eu faço. E eu quero estar melhor no que eu faço. Então, e a residência, ela faz com que você, pelo menos a minha residência era muito acadêmica. Então, a gente aprendeu a importância de você ser muito bom tecnicamente, baseado nas evidências e estar o tempo inteiro buscando isso. Então, assim, eu tenho uma rotina semanal, assim, eu não tenho um dia específico pra estudar, não tenho nada disso. Assim, eu estudo tal dia. Não tenho, hoje eu não tenho mais nada disso. Eu estudo quando eu tô livre. Tô livre, vou estudar. E ainda tem um detalhe. A escola de emergência, a minha escola, que eu sou head de pedagógico. Tipo, eu trabalho junto, hoje eu trabalho na escola com pedagógico e novos negócios. Eu só trabalho com isso. Então, a gente tem uma divisão lá interna, que eu trabalho primordialmente com novos negócios e eu trabalho no pedagógico dando aula e corrigindo as coisas dos trainees, enfim, e melhorando os cursos, eu trabalho com isso. Então o meu trabalho puxa estudo. Então assim, quando eu tô trabalhando pra escola, eu tô estudando o tempo todo, porque então eu achei uma forma que isso foi uma coisa que foi um game changer pra mim na residência. Eu passava diversos meses assim no início sem conseguir estudar. Quando a empresa virou parte da minha vida, eu tinha a obrigação de estudar para a empresa, e aí eu comecei a ser uma residente melhor. Eu fui uma melhor residente depois que eu abri minha empresa, porque o ato de ensinar lá, eu estava estudando o tempo inteiro. E eu comecei a ensinar, foi assim, quando eu entrei na residência, eu não conseguia estudar, e eu tive uma proposta para ensinar numa empresa, para fazer um curso para uma empresa de emergência para estudante. Aí eu fiz um curso. Aí quando eu fui desenhar um curso, eu fui pensando, o que o estudante tem que saber? Eu falei, eu sou R1. Eu falei, caramba, eu vou pegar todo o conteúdo programático do meu R1 que eu deveria estudar e vou dar aula. Porque quando você dá aula, você aprende muito mais do que o cara que é um método de estudo ativo. E aí eu comecei a dar aula para estudar. E aí uma dica que eu dou, quando você não tem ali tempo, saco, etc e tal, uma das melhores coisas que você tem pra você fazer é ensinar alguém. O nome disso é técnica de Feynman. Ensine um leigo, ensine uma pessoa. Na verdade, a técnica é o seguinte, que Feynman é um grande psicólogo que ele fala muito sobre ciência do aprendizado. E a técnica é o seguinte, ensine um conteúdo pra uma criança de 5 anos, de modo que ela entenda. Aí eu sei que você aprendeu. Porque quando você é capaz de desconstruir uma coisa muito técnica, muito difícil, pra uma criança de 5 anos entender, é porque você aprendeu. E o processo de você ensinar, você tem que construir tantas associações cerebrais de memória, vínculo afetivo, etc., que são várias técnicas que a gente usa para aprendizado, que isso ajuda muito você a compor. Então, assim, se você tá aqui no podcast, você estudou alguma coisa, né? Quando você vai e traz esse conteúdo 1, 2, 3 vezes, 4, 5, 6 vezes, você se torna cada vez... Aquilo vai se tornando normal e virando frase sua. Você já deve ter visto aqui no podcast algumas pessoas que vêm, que falam umas coisas e falam, nossa... nisso e associei isso. Na verdade, não. Ele já falou, já deu tantas aulas, já fez tantas palestras. Assim, tem umas coisas que eu falo que eu sei que pro outro deve... Ela sabe disso, mas eu já falei tantas vezes. Eu já fiz essa analogia tantas vezes na minha vida. Porque por isso que o professor, ele é um cara diferenciado, assim, um cara... Porque ele ensina tanto que pra ele se torna tudo normal. Porque a nossa memória é o seguinte... vamos supor, existem 2 tipos de, um basicão de ciência do aprendizado. Existem 2 métodos de você estudar. O estudo ativo e o estudo passivo.
A gente foi ensinado na escola, todos os nossos ensinamentos foram através de estudo passivo, a grande maioria deles. Então você tá na escola lá, quando você é criança, você tem uma aula, o professor dá aula, você tá ali anotando o que tem no quadro, enfim. Às vezes você bota o celular pra gravar, né, o gravadorzinho pra gravar, pra você reescrever depois, transcrever, assiste a aula, etc e tal, faz o resumo e vai pra prova. Isso é passivo. O que é passivo? É tudo que você tá recebendo sem fazer esforço. Você tá fazendo um resumo, eu tô com o livro aberto, eu tô copiando o que tem no livro e fazendo resumos, né? Isso não faz com que você aprenda, não. Na verdade, eu gosto de brincar que a gente não é Bob Esponja, a gente não consegue, assim, infelizmente não faz osmose, não faz. Professor, você assiste uma videoaula, você assiste um podcast, só ouvir, só assistir, só ler, isso é passivo. Você tá adquirindo o conteúdo. Essa é a etapa 1. A etapa 2 é transformar a memória de curto prazo para longo prazo. Então, seu cérebro é o seguinte, ele é como se fosse assim, você tem uns blocos, né, na sua memória de trabalho, que são os blocos que são blocos ali de informações que você vai recebendo ao longo dos seus dias, e o seu cérebro só vai botar sua memória de trabalho para sua memória de longo prazo aquilo que fizer sentido. Por exemplo, você estudou um negócio ali, eu estudei que o coração joga sangue com oxigênio pro corpo. Beleza, eu li isso em algum lugar. O que isso tem de relevância na minha vida? Eu li. Quando que eu vou falar isso pra alguém? Quando que eu vou pensar nisso em algum momento? Não vou usar. Eu vi isso na aula, meu cérebro não usou, ele faz o quê? Deleta. Por quê? O nosso cérebro é uma massa que tem 2 a 3% da nossa massa corporal, mas que consome 20% da nossa energia. O cérebro tá ali vibrando, querendo ATP, energia. Ele vai gastar energia com coisa que você não usa? Não. Ele prefere gastar energia com aquela besteira que você viu no TikTok, mas que fez uma associação com alguma besteira que você já viu na sua vida. Pro seu cérebro, isso é um gatilho. Aí ele guarda. Por que você grava música? Porque você escuta, tem um vínculo afetivo, você lembra de uma pessoa, você guarda a letra da música. E por que você não guarda a letra, a aula? Porque não tem vínculo nenhum com você. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que transformar o estudo passivo em ativo. Beleza, você consumiu o conteúdo. O que a gente vai fazer agora? Terminei de consumir. Aí existem algumas técnicas. A que eu mais gosto é de perguntas e respostas. Ao invés de você fazer um resumão, fazer um resumo, copiar. Você vai pegar aquilo que você resumiria e você vai, a cada parágrafo, a cada coisa, criando uma pergunta para ele. Você vai criar uma lista de perguntas. Eu gosto muito de um aplicativo que chama Notion. Eu ensino para os meus alunos, né, na escola eu tenho um curso de produtividade na Escola da Vida que eu ensino como usar esse aplicativo, que é basicamente um aplicativo perfeito, que eu falo que é o meu segundo cérebro. Se alguém entrar no meu Notion, ele vai ter acesso ao meu cérebro. Tudo que eu consumo está lá. Tudo. Tipo, assisti um podcast aqui seu, vi um cara falou um negócio massa, eu tô aqui assistindo, eu tô lá, eu jogo tudo pra lá. É o meu database ali de coisas interessantes que eu vou estudando, vendo, tanto de medicina quanto do estudo não técnico. E lá no Notion tem um negócio que chama Toggle List, que é uma janelinha que você cria, e você clica em cima, ela, tipo, minimiza e maximiza, sabe? Então, o que eu faço? Como é que eu estudava assim? Como é que eu sempre estudei? Estudei pra prova de residência, tipo, eu vou e eu crio perguntas sobre aquilo que eu quero responder, certo? Tipo, sobre aquele resumo. E aí vou criando as perguntas. Depois que eu terminei de criar as perguntas, sem olhar no livro, eu vou tentar responder. Porque eu já li, mas muitas vai ficar uma bosta. Vai responder, vai ficar horrível. E aí depois você vai reler de novo. Você vai ler, você vai ver, tipo, beleza. E aí você vai fazer a sua pergunta padrão. Você vai responder da forma como deveria responder. Dá ali 2, 3 dias e tenta responder de novo. E aí isso é uma forma de o quê? De se testar. Isso é um estudo ativo. Você tá testando o seu cérebro. Volta lá pro esporte, meta, é isso. Entendeu? Então você tá fazendo ali, hoje de 10 que tinham desse conteúdo, eu acertei 6. Porra, tô precisando dar uma estada melhor. E aí você vai criando os flashcards, é a mesma coisa. O flashcard é uma pergunta com uma resposta atrás. Que é bom pra, tipo assim, você deixar no celular, o aplicativo do flashcard chama Anki. Aí você deixa no celular, você tá fazendo, tá no banco? Tá ali, olhando, perguntas e respostas. Vai ficar rolando no Instagram, né? Ao invés de ficar rolando, exatamente, você tá ali fazendo perguntas e respostas. Mas de uma forma, pra quem gosta de resumo, essa lista é melhor, porque ela fica mais estruturada. E até mesmo se você quiser produzir um conteúdo um dia, ele já tá pronto, entendeu? Você só pega lá, você já sabe que tá lá, beleza. Genial. E até mesmo se você quer produzir, por exemplo, eu faço isso direto, falo, produzir um Reels aqui. Aí eu entro lá em alguma coisa que eu tenho e aí eu vejo uma pergunta massa, eu falo,
legal isso aqui. Aí eu pego e faço, tipo, vou responder aqui uma pergunta que eu sei que um aluno meu faria, sabe? É bom que você também já tá ensinando, né? Exato, e aí é um processo retroalimentativo. E aí e as pessoas falam, pô, esse professor é um gênio. Não, cara, ele não é um gênio. Só que ele repete as mesmas coisas há tanto tempo. Ele ensina. Ele é um gênio porque ele repete usando o próprio cérebro. Tipo assim, usando suas próprias conexões. O cérebro da gente é como se fosse um músculo. Então, quanto mais você usa, mais as conexões neurais elas vão se estruturando e ficando mais fortalecidas. E isso faz com que você tenha a capacidade de resgatar essas informações cada vez mais rápido. Então, tem lista de pergunta e resposta, flashcard, mapa mental, sabe? Aqueles mapas que a galera faz lindos, cheio de cor. Não, esqueça a cor, esqueça aquela belezura, porque as pessoas fazem errado. Geralmente elas pegam o resumo e copiam e fazem um mapa bonitão. Não é assim que faz mapa. Não é assim que faz mapa mental. Como é que é o mapa mental? É o mapa da tua mente. Então você vai fechar o olho e vou falar, cara, hoje eu vou falar de choque, medicina. Falar de insuficiência cardíaca. Beleza, vou escrever lá, insuficiência cardíaca. E aí eu vou criando associações de tudo que eu sei. Qual é as causas? Quais são os sintomas? Quais são os tratamentos? E eu vou fazendo associações no meu mapa. Então, por exemplo, você estudou aqui hoje sobre motivação. Você veio um cara aqui e falou pra você sobre motivação. Aí você fala, o que é motivação? Aí você vai escrever, motivação é isso e aquilo. Quais são os principais fatores que influenciam? E você vai fazer no seu mapa. O mapa vai ficar horroroso. Tipo, todo doidão. Aí depois você vai pegar ele e vai pegar uma referência sua e vai falar, o que faltou aqui? Faltou isso, faltou aquilo. Putz, a falta é o processo de erro. E o cérebro ama o erro. O erro é uma forma de você acertar. De depois, lá na frente. É por isso que quando você erra uma questão numa prova de residência, você nunca mais esquece daquele conteúdo. Você erra uma prova de um concurso, você errou uma questão. Aquele conteúdo que você errou, você nunca esquece, porque o erro o cérebro ama erro. Erro é uma falha do processo. Então, é bom errar. Errar é a melhor coisa que você pode fazer. E aí, você complementa e você depois tem o seu mapa modelo. E aí, depois, daqui a, 6 meses, você vai dar um podcast aqui de motivação. Antes de você pegar o seu mapa modelo, você vai tentar fazer pra você ver o que você sabe. E depois você pega o modelo e fala, faltou isso. Beleza. Aí você, aí você vai criando. Eu nunca tinha visto alguém falar de mapa mental assim. Pra mim era aquele lá do Instagram. Aquilo é ridículo. Nossa, aquilo é ridículo. Não, aquilo ali é tipo assim, você tá vendendo... Aquilo ali, velho, é tipo, você tá vendendo um Instagram bonito. Tipo, não é assim que faz. E eu acho que muito... Isso que falta, eu acho, na nossa educação. Não médica, educação geral da população. É ensinar a pessoa a ser autodidata. Isso te faz autodidata. Você não precisa de ninguém, cara. Hoje o conteúdo... Velho... Tá aí, né? Chat GPT. Pô, pelo amor de Deus, cara. O conteúdo tá aí. A diferença minha hoje pra outra pessoa é o meu cérebro. Esquece. É o seu cérebro que é a diferença. Então você tem que estimular seu cérebro. Você tem que ser inteligente. Tipo, e você pode. Você pode ser. Basta você querer. E a última forma... Aí tem a forma de dar aula, que eu particularmente amo. Então... A minha vida toda, eu estudava e montava uma aula. E dava pra quem? Pra qualquer um, pra um colega. Como fazer um slide? Como é que o slide é um ponto de apoio, né? Então, às vezes, eu na escola de emergência mesmo, eu não dou aula nem com slide, eu dou aula da minha cabeça. Tipo, mas assim, você pode criar um slide, um ponto de apoio e você ir treinando. Não adianta ser aquele slide poluído, né? Com todas as informações. Informações chaves pra você ir ensinando as pessoas. E aí, você pode ensinar pro espelho, você pode criar um áudio. Uma coisa que eu fazia muito era isso. Eu criava o áudio explicando alguma coisa. Tal coisa assim, antes, quando na escola de emergência, quando eu comecei, antes de gravar um vídeo, um Reels, por exemplo, na época era IGTV. Antes de gravar IGTV, que dava trabalho, eu gravava um áudio pra ver se estava bom. Aí eu ouvia e falava, tá compreensível? Não, posso melhorar. Aí ia melhorando. Aí, enfim, e desconstruir as coisas também é uma técnica boa. É tipo assim, você leu uma coisa que eu vou te dar um exemplo, vou te ensinar uma coisa técnica para um leigo, por exemplo. Isso aqui, pronto. Vou te ensinar aqui agora sobre choque. Choque é uma situação clínica na medicina, né? É um diagnóstico sindrômico na medicina. Quando você lê no livro, você vê assim, choque é um estado de hipoperfusão tecidual. Você entendeu? Não. Beleza. Isso é um desbalanço é um estado de hipoperfusão tecidual, um desbalanço entre oferta e demanda. É isso. Os estudantes, se você pergunta o que é choque, eles vão me responder isso que eu te falei. Porque eles gravaram, porque os professores falam, porque tá assim no livro. Aí eu sou aquela professora, tipo, chata, assim. Eu falo, tá, mas o que é perfusão? O que é oferta? O que é demanda? Aí esqueci.
Então, peraí, bora desconstruir. Então, desconstrói o que você não entende. A gente geralmente fica muito focado em ir repetindo o que o outro tá falando e não desconstrói o que você não entende. Você não sabe o que você não sabe. Então, o que é isso? É tipo, por que a criança, ela é curiosa e é inteligente? Porque a criança, ela não tem vergonha de não saber. Então, quando ela fala o quê? O quê? Não entendi. Por quê? Por que a criança fica perguntando com 5 anos, fica perguntando por quê de tudo? Porque ela quer entender o que ela não sabe. Mas quando a gente vira adulto, a gente tem tanto medo de errar que a gente não pergunta o porquê das coisas. E a gente se torna uma máquina de decorar coisas inúteis que a gente não sabe pra que usa. Aí eu vou te explicar o que é, você vai entender. Quando a gente respira o ar vem com oxigênio. E esse ar vem do nosso nariz, traqueia, vai pro pulmão. E lá no pulmão a gente tem uma unidadezinha que chama alvéolo, que é a parte final do pulmão, que ela tem ali os vasos, artérias e veias. E esse oxigênio que você respirou, ele vai pro seu vaso. Do seu vaso, ele vai chegar no sangue. Aí vai ter a hemoglobina, que a hemoglobina é como se fosse uma Ferrari, um carro, que bota o oxigênio dentro. Aí a hemoglobina, que é essa molécula, ela vai levar o oxigênio para as suas células do corpo. Então, a sua célulazinha lá do seu rim, ela precisa de energia. E esse oxigênio é como se fosse o combustível de energia para a sua célula. Então, você tem uma fábrica lá na sua célula que chama mitocôndria, que ela só funciona quando o oxigênio chega. Então, a Ferrari tem que levar o oxigênio até lá para produzir energia. E aí, quando ele passa lá para o processo, né, de metabolismo, ele gera ATP, que é energia, através desse oxigênio que você respirou. E aí, o choque é quando esse oxigênio, ele não chega lá, por algum motivo. E existem vários motivos. Pode ser por uma obstrução, pode ser por falta do oxigênio, pode ser porque o vaso, ele tá muito folgado, ele não consegue levar o sangue. Pode ser por toxinas que impedem. E aí, o oxigênio não chega, e aí o seu corpo, ao invés de produzir ATP, pelo oxigênio, ele produz lactato, que é uma substância que é ruim, que faz com que você não tenha oxigenação adequada. Pronto, eu te expliquei o que é choque. Então, choque é quando as suas células não conseguem performar bem e elas morrem porque não tem oxigênio. Então, o que significa tudo isso? O que é perfusão? Perfusão é o processo da troca. O que é oferta e demanda? É a oferta do oxigênio e a demanda metabólica lá do seu mitocôndrio. Então, eu falei pra caramba, mas assim, em uma frase, você não entendeu nada. Total. Então, o aluno, quando ele não consegue olhar pro paciente e falar choque, porque ele não entende o que é isso. Mas quando você desconstrói uma coisa que é difícil, isso eu ensinaria pra uma criança de 5 anos de uma forma mais simples ainda. Eu ia desenhar o carrinho e a criança ia entender. Total. Então, quando você tem esse processo no seu estudo, e por isso que eu acho que todo mundo pode ser autodidata. Quando você não entende, se pergunte por que eu não entendi. Não entendi. Joga no Google, Wikipédia. Wikipédia Infoescola, Infobrasil Escola. Pergunte por quê. Aí você vai ver o porquê do basicão pra você poder ir evoluindo. Isso que torna um bom médico, um bom advogado, um bom engenheiro, um bom empreendedor. Empreendedor bom, o cara que se destaca, que é além da curva, é o cara que se perguntou por que a vida toda. Ele foi tentar resolver um problema que ele não sabia como resolver, e ele foi criando um monte de obstáculo. Não sei, e ele passou, pulou. Não sei, resolvi. Não sei, resolvi. Contratei, resolvi, aprendi. Né? E é assim que vai. Então, nossa, isso é uma coisa pra vida mesmo, vida, né? Não total. só pro estudo. Não, pra vida. Se você gosta de ler, leitura tem que ser dessa forma. Não adianta você ler um livro. Se você ler um livro, ele não vai adiantar nada em sua vida. Nada. Claro, existe livro de ficção que você vai pegar pra se divertir. Mas a grande maioria dos livros que você vai ler tem um aprendizado intrínseco ali dentro. Óbvio que tem. E você tem que ser capaz de pegar esses aprendizados, se questionar, criar uma forma de estudo ativo e trazer isso pra sua vida de alguma forma, né? Fazer uma leitura que a gente chama de leitura dinâmica, uma leitura ativa, uma leitura com propósito. Tem livro que você vai ler para se divertir, tem livro que não, que é pra você se tornar melhor, que é uma forma de você estudar, né?